Vou dizer para você o seguinte, a maior parte dos donos de pequenas empresas, eles perdem vendas todos os dias e não sabem quais são as principais razões que fazem ele perder venda. Eu vou dizer para você o seguinte, um outro erro de um dono de uma pequena empresa, ele pensa que ao melhorar o seu produto e o seu serviço, você vai vender mais. Isso não é a realidade. Anota o que eu vou falar aqui agora. Você não vai aumentar as vendas da sua empresa melhorando a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Não é isso que faz vender mais. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que entregar muito mais valor do que o cliente espera receber. Nós temos que gerar valor dois momentos. Existem dois grandes momentos para você gerar valor para um cliente. O que é gerar valor? Primeiro eu vou explicar a diferença de preço e valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente paga e valor representa a quantidade de vantagens que o cliente compra. Eu ensino aos meus alunos, donos de pequenas empresas, eu ensino eles a aumentarem as vendas, onde eu ensino como mostrar que o cliente vai receber muito mais vantagem do que vai pagar. Isso quer dizer, muito mais valor do que o preço que ele tem que pagar. Beleza? E existem dois grandes momentos onde você tem que gerar valor para o cliente. O primeiro momento é na oportunidade ali da venda. Quando você fizer a apresentação para o seu cliente, você tem que mostrar a ele que ele vai receber muito mais vantagem do que vai pagar. Então, você gera valor na apresentação de venda. É o primeiro momento. Então, o cliente vai comprar e vai perceber que está muita vantagem, por isso ele vai querer comprar com você. Porém, algo que muita gente não fica ligado, a gente tem que gerar valor também depois que o cliente comprou. Aí tem gente que fala, mas Sérgio, ele já pagou. Eu falei, por isso mesmo. Por isso mesmo. Primeiro gera valor quando o cliente está analisando comprar na sua apresentação de venda para fazer ele comprar com você. E depois você tem que gerar valor para ele depois que ele comprou, depois que ele já pagou, para a pessoa falar assim, caramba, eu pensei que estava ganhando vantagem quando eu comprei, mas estou vendo que eu estou levando muito mais vantagem. Nossa, isso é muito legal. E quando o cliente percebe que você gera muito mais vantagem do que ele imaginava, em dois momentos, na venda e depois, você transforma esse cliente pagante em um fã. Você transforma esse cliente pagante em um evangelista da sua marca. E isso é muito poderoso. É alguém que fala sempre de você, compra várias vezes de você, é alguém que vai indicar você para todo mundo, e isso gera muito resultado. Ok? Então, um dos grandes problemas dos empresários é não gerar valor para o seu cliente dessa forma, não sabe como fazer o cliente perceber que está levando vantagem. E a maioria tem bons produtos, tem bons serviços, mas não sabe como gerar essa vantagem para o cliente. Anota o que você tem que fazer para a sua empresa vender mais. Primeiro, você tem que definir quem é o seu cliente ideal. Mesmo quando, mas tem gente que fala, mas Sérgio, se eu definir quem é o meu cliente ideal, quer dizer que eu não posso atender outras pessoas? Não estou falando isso, não. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. Eu fiz esses dias uma mentoria para uma pessoa que está montando uma empresa. E a mentoria que está sendo criada Ô, Francisco, essa mentoria aqui, ela é gratuita. Eu ajudo aqui gratuitamente, ok? E conversando com essa empresária, ela quer montar uma marca de roupa. Ok? Ela quer montar uma marca de roupa. E aí, eu comecei a fazer algumas perguntas. Falei, me diga o seguinte. Eu já estou fazendo a marca e tal. Eu já tenho o nome. Você já tem o nome? Ela, sim, já tem o nome da marca. Eu falei, me diz aí, qual é o nome da sua marca? E ela usou um termo em inglês que até eu tive dificuldade de atender. Eu falei, me fala o seguinte, cara, quais são as marcas de roupa que você gosta? Ela disse para mim, Marisa, Riachuelo, C&A, quais marcas que você conhece, né? As marcas mais famosas. E eu falei, você percebeu alguma coisa em comum nessas marcas? O que tem em comum, elas só tem uma palavra só, é possível entender em português, é fácil guardar.
E essa empresária, essa empreendedora, estava criando uma marca de roupa com um termo em inglês com 3 palavras difíceis. Falei, poxa, será que a pessoa simples vai conseguir entender? Ela falou, acho que não. Falei, então, tem um ponto de melhoria no nome que você planejou. Além disso, eu falei, quem é essa marca de roupa? Qual é a primeira marca, qual é o primeiro produto que você quer desenvolver? Ela falou, eu quero biquíni, quero começar com biquíni. Falei, beleza, biquíni. Você quer vender para quem? Ela falou, para mulher e para a comunidade LGBT. Eu falei, cara, mas são 2 mercados completamente diferentes, né? Eu quero um, depois eu quero outro. Falei, não, você tem que pensar em um determinado mercado. Outra coisa, você vai vender biquíni tamanho normal ou plus size? Ela falou, primeiro plus size e depois tamanho menor. Falei, não pode ser. Ela não estava fazendo pesquisa de mercado, quer dizer, ela não estava desenhando a solução dela baseado na visão do cliente ideal. E quando eu conversei com essa empreendedora que queria criar uma marca de roupa, ela estava querendo começar pensando na marca, na logo, do nome. Eu falei, cara, você não tem que tentar pensar marca por enquanto. O que você tem que pensar em fazer agora é você entender, já que é biquíni que você vai começar, o primeiro produto é biquíni, que é a moda praia, você tem que entender quem é o cliente ideal que você quer trabalhar. É a mulher, é plus size, é tamanho menor. Então, aí ela tomou a decisão que ela queria trabalhar com biquínis, tamanho plus, para mulheres. Falei, beleza. Então, e a mãe dessa empreendedora era costureira. Falei, então vou te dar uma dica. Dica número 1. Conversa com as suas amigas, que são plus size. Perceba que tudo tem que ser o foco no cliente. Quando ela estava começando um negócio novo, era muito mais fácil. E analise qual tipo como, por exemplo, a mulher plus size é a parte de cima do biquíni. Eu sei que tem que ser mais firme, porque o seio é pesado. O tamanho, tem que analisar o tamanho. E ela disse para mim o seguinte, eu orientei ela que fizesse 3 modelos diferentes de biquíni para ela usar, ela passar o dia usando, nem que seja dentro de casa, para ver onde é que aperta, onde é que tem ponto de melhoria, o que fica bonito. E depois que ela conseguir fazer melhorias e ter 3 modelos diferentes, que ela produza 5 biquínis, 5 peças de cada modelo, de 3 modelos, e que ela vá para a rua vender. Que ela vá para a rua vender, ok? E aí ela vai ver qual modelo que vende mais. Os modelos que venderem pouco ou que não venderem, ela não faz mais. Os modelos que venderem mais, ela faz 10 peças. Vai para a rua vender de novo. E nesse começo dessa marca de biquíni, ela tem que validar, é muito mais de pesquisa. Não pode sair produzindo um monte de peça. Produz um monte de peça e aí depois ela fica, caramba, não consegue vender e fica com estoque cheio, dinheiro parado. Falei, produz 3 tipos diferentes, você usa, passa o dia, pede alguma amiga para usar, tem o teu corpo, para lá e para cá. E aí depois que você entender, faz 3 modelos diferentes, 5 peças cada modelo. Vai para a rua vender. O que vender mais, você faz mais 10 peças. E aí pergunta. Sim, Isa, tem que testar. Como é que é mais fácil? Para vender pela internet, ela tem que aprender a fazer tráfego. Vai para a rua. Vai para a rua. Ela mora na Bahia. Bahia, praia para tudo que é lado. Vai para a beira da praia. Aborda as pessoas na areia, porque ela tem que testar. Né? Aí, o que for vendendo mais, ela vai produzindo mais. Aí ela falou, eu estou querendo saber cores, eu quero fazer várias cores. Não, você vai fazer uma cor. Qual é a cor que as mulheres que você mais pesquisou gostariam de ter o biquíni? Ela falou, a mulher plus size gosta de biquíni preto. Então só faz preto. Não adianta fazer um monte e ficar encalhado. Faz só preto.
3 modelos diferentes, vai para a rua. O que for vendendo, você vai fazendo mais, vai testando. Isso é teste. A hora que você encontrar um modelo que vendeu muito, beleza, você pode pensar uma segunda cor. E aí, ela falou, e se as clientes perguntarem o nome da marca? Fala que não tem nome ainda, que você está testando, mas qual nome você sugere? E anota o nome da marca que as clientes vão sugerir. E aí? Porque não adianta ter uma marca, um nome bonito, uma marca bonita, criando uma logo bonita, criando biquínis que não vendem. Primeiro tem que transformar o produto vendável, para depois poder vir construindo uma marca. E a hora que você fizer o modelo vender bem, você vai criar um segundo modelo. Que é o seguinte, eu não sei se você sabe, você que está aqui, que o marketing foi criado no início do século de 1900 e coisinha. O marketing foi criado pela indústria para vender produtos que ficaram encalhados. Então, o marketing foi criado, a origem dele, para vender produtos que ninguém queria comprar. Então, cara, vamos estudar e entender como vender esses produtos que os clientes não quiseram comprar. Só que, com o tempo, o marketing foi evoluindo e na década de 80, na década de 90, se não me engano, foi escrito um livro chamado Marketing Reverso. E esse conceito do marketing reverso diz o seguinte, em vez da gente construir, em vez da gente aprender a vender, ou melhor, em vez da gente tentar vender um produto que o cliente não quer comprar, e se a gente estudar o que o cliente quer e criar um produto ou um serviço adaptado para o que o cliente quer. Isso quer dizer a gente vender o cliente a comprar pelas razões deles. Ok? E quando a gente entende quais são as razões do cliente, se você não tem ainda o seu produto ou o seu serviço, você pode começar a construir. O ideal é você criar poucas peças, conversa com os potenciais clientes e vai amadurecendo o segmento de startup. Tem uma terminologia para isso que chama-se MVP. MVP é uma sigla em inglês em português quer dizer produto mínimo viável. O que você pode fazer? Qual o mínimo possível num produto ou num serviço que você criar para você apresentar ao mercado e entender se o mercado tem aceitação. Se você investe pouco e não gerou resultado, você consegue fazer ajustes, até chegar ao produto que vende bem. Aí você escala, aí você investe muito. Foi o exemplo que eu dei para essa mentorada. Não tenta criar um biquíni que você acha que é legal e depois você vai vender. Primeiro, pesquisa o que a mulher que ela decidiu, mulher plus size. Pesquisa o que a mulher plus size quer e produz 3 peças, umazinha de cada modelo. E usa. Pede para alguém que tem o teu corpo usar também durante um dia, durante algumas horas. Senta, levanta, vê onde aperta, se o peito cai, se o peito fica, se dá dobrinha. Depois de identificar pontos de melhoria, cria 3 modelos já evoluídos, né? E faz 5 de cada modelo e vai para a rua vender, vai para a beira da praia. Olá, tudo bem? Olha aqui o biquíni, fala o nome dela. Olha o biquíni, inventa um nome qualquer, porque não vai ter marca no biquíni, você ainda está testando. E aí vê tudo preto. Eu disse para ela, eu não sei se vocês sabem, que quando o automóvel foi criado pelo Henry Ford, ele dizia só tinha uma cor preta, só tinha carro preto. Quando o automóvel só tinha preto. E a campanha era, você pode ter um carro de qualquer cor desde que seja preto. Só tinha preto. Então, cria 3 modelos de preto, vai para a beira da praia, 5 unidades de cada modelo e vai vender. Analisa se vende, se não vende, qual vende mais. O que vendeu muito, você faz mais 10. Aí vai de novo. Anota o telefone, o WhatsApp de quem comprou e diz que você vai ligar daqui a um mês para saber como é que foi a experiência de consumo dela.
Ok? Aí vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Achou um modelo que vendeu bem? Faz 50 e vai vender. Essa produção inicial não é nem para ganhar dinheiro, é teste, é um laboratório para ir corrigindo, 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 corrigindo. Achou o modelo que vendeu bem? Faz 100, vai para a rua vender, vai para a praia vender. Além do preto, além da cor preta, se surgiu uma outra cor, pesquisa que outra. Tem outra cor? Por enquanto só tem preto. Que outra cor você gostaria? E anota a cor que as pessoas mais pedem. Não produz todas as cores que as clientes pedirem, mas se tiver alguma cor que se repete muito, depois de você acertar a cor preta e o modelo certo, aí você faz esse modelo certo, uma outra cor. E vai vender esse modelo que está dando certo. E aí, quando você já começou a ganhar dinheiro com os biquínis, mesmo que não tenha marca ainda, aí você já começa, você descobre que você acertou um produto. Aí você deixa de ter um MVP, um produto mínimo viável, aí você cria um nome, vê quais foram os nomes que as clientes gostaram, cadastra todas as clientes, liga para elas para pedir opinião. Se tiver alguma cliente que reclamou, tá me machucando, tá, não se preocupa, eu vou te dar um outro. Aí dá um outro para ela. Porque essas novas clientes, elas nem precisam saber que elas são as primeiras clientes a testarem um produto. Depois que o produto encaixou, teve venda, aí você vai criar uma marca, uma logo, aí você cria uma página, um perfil no Instagram, e continua porque ela vende, ela mora na Bahia. Bahia é terra do sol, tem praia para tudo que é lado. E vai lá. A hora que começar a acertar, começou a vender, ela já montou o negócio. E ela aí cria os biquínis dela, com a marca dela, com a logo dela, faz um perfil no Instagram, começa a fazer vídeos de modelos utilizando. Então, isso é para que aí começa a escalar o produto. Ok? E isso é para quem está começando a criar o produto. Beleza? Quem aqui já tem produto ou serviço, se você não pode mudar, porque você já tem um produto, já tem um serviço, se você não tem espaço para fazer essas mudanças, ok. Mas você tem que, se você não pode mudar o produto ou serviço para construir um novo, você pode analisar qual a visão do seu cliente sobre o seu produto ou serviço. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou ensinar um modelo de pesquisa, não sei se você já me ouviu falar sobre isso, um modelo de pesquisa para você utilizar com os seus clientes. Anota o que eu vou falar aqui agora. Você vai procurar os clientes que compraram com você e você vai fazer 3 perguntas para quem comprou com você. Só que essas perguntas têm que ser presencialmente, olhando ao vivo na frente do cliente, ou você vai ligar e falar com os clientes pelo telefone. Só que para você ligar, o ideal é que você ligue, aí você põe no Viva Voz e coloca um outro celular gravando, para você gravar a ligação. Ok? E você vai fazer, então, você vai ligar para todo mundo que comprou com você agora em novembro. Ok? E vamos lá, você vai ligar para as pessoas que compraram com você, você vai fazer essas 3 perguntas. Vai lá, pergunta número 1. Não, antes de falar a pergunta, deixa eu te falar qual é o contexto. Quando você ligar, você vai ter que falar com a pessoa. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é Sérgio Ricardo, doutor Vendas, como vai? Fulano, eu preciso da sua ajuda. Eu quero melhorar a qualidade do nosso atendimento para os nossos próximos clientes. E para isso, eu analisei aqui quem são os nossos clientes e eu escolhi alguns clientes que eu acredito que possam dar respostas muito inteligentes e você é uma dessas pessoas. Ok? Eu vou fazer 3 perguntas muito rápidas. Perceba, a primeira pergunta e você já faz a pergunta. Você não pede à pessoa se ela pode responder, porque senão ela te dá um não. Tem que ser exatamente do jeito que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta qual foi o fator principal que fez você comprar comigo?
Quando você faz essa primeira pergunta dessa forma, o objetivo seu... e você não pode dar alternativa. Você comprou comigo por causa disso, daquilo outro. Se você der essas alternativas, ela vai se sentir obrigada a escolher uma alternativa que você deu, porém, não quer dizer que represente a verdadeira resposta dela, né? Então você vai fazer... Qual foi o principal motivo? Você pergunta e cala a boca, morde a língua. Fica quietinho e grava a resposta da pessoa, ok? Grava a resposta da pessoa. E a pessoa vai falar, e você, ok, gravou lá no outro celular. Beleza, ok. Vamos fazer agora a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que você não aceitaria de um determinado... Se você tivesse comprado comigo ou com outra pessoa, o que você não aceitaria? E você ouve e grava lá a resposta da pessoa. E a terceira pergunta é: qual era a dúvida que você tinha qual era a dúvida que você tinha quando a gente conversou? E o que foi que eu falei para eliminar a sua dúvida? Qual dúvida que você tinha? E o que foi que eu falei para eliminar essa dúvida? Então, perceba o seguinte: essas 3 perguntas que você vai fazer com quem comprou com você vão gerar 2 tipos de resposta. Beleza? Você vai descobrir quais são os motivadores de compra e quais são os inibidores de compra. A primeira pergunta é: qual foi o fator principal para comprar comigo? Essa resposta é um motivador. O que motiva, né? Por que ela comprou com você? A segunda pergunta: o que ela não aceitaria, representa um inibidor de compra. O que faria ela não comprar? E a terceira pergunta: qual dúvida que ela tinha? E o que foi? É um inibidor. E o que foi que você falou que fez ela querer comprar? É um motivador. Ok? E aí, o ideal é que você ligue e pesquise aí, começando com quem comprou em novembro, depois quem comprou em dezembro, depois quem comprou em novembro, é que você ligue para no mínimo 30 clientes que compraram com você. Você vai ligar, usar esse script com 30 clientes que compraram com você, depois você vai ouvir a gravação das ligações, e aí você vai pegar o nome do cliente e vai responder, vai escrever assim: motivador. Você vai pegar uma folha assim, ó, e vai escrever assim, ó, o nome do cliente. Já vou mostrar para você. Aí você vai escrever motivadores. E lá embaixo você vai escrever inibidores. Ó. Nome do cliente. Motivadores, são motivadores de compra. E depois vai escrever inibidores de compra. Ao você escrever motivadores e inibidores de compra, você vai começar a entender quais são as razões de compra do seu cliente. Quando você identificar os motivadores de compra, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma folha dessa para cada cliente. Depois que você fizer uma folha dessa para cada cliente, você vai fazer o seguinte: você vai... Mas lembrando, quando você ouvir a gravação e você for escrever, você tem que escrever as palavras exatas, tem que escrever as frases exatas do cliente. Você não pode usar sinônimos e não pode... As frases. Eu comprei porque você falou isso. Anota frases exatas de todas as 30 ligações. Aí depois, você vai vir aqui, vai analisar, vai tirar o nome do cliente e vai cortar o papel, vai separar os motivadores de compra e os inibidores de compra. Você vai separar em duas folhas, em 2 grupos separados. Vai pegar todos os motivadores, vai botar num canto, e todos os inibidores colocar em outro canto.
E aí você vai ler todos os motivadores de compra que os clientes falaram. E com todos esses motivadores de compra, você vai perceber, se você ligar para 30 clientes, cada ligação vão gerar 2 motivadores diferentes, você vai ter 60 motivadores de compra. Ao analisar, você vai perceber que nessa grande quantidade, muitos motivadores de compra se repetiram. E aí você vai analisar os motivadores que se repetiram mais. Ao analisar os motivadores que se repetiram mais, você vai descobrir por que o cliente compra com você. Quais as razões de compra que o cliente tem. E vou dizer, eu ensino isso aos meus alunos, né, dos meus treinamentos online. E os meus alunos sempre dizem que eles ficam completamente surpreendidos. Eles descobrem que os clientes compram por razões diferentes que eles imaginam. Porque anota uma frase aí. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. A maior parte de vocês perde venda todo dia sem saber por quê. Vocês perdem venda e vocês acreditam que as razões são outras completamente diferentes da realidade. A maior parte dos donos de pequenas empresas, eles usam uma argumentação de vendas que não combina com a realidade. E a maior parte deles tenta vender por uma razão, mas não sabe que o que ele fala para o cliente convence o cliente a não querer comprar. E isso é muito ruim. Ok? Então, quando você analisar e ver os motivadores de compra que mais se repetiram, a partir daquele momento, todos os próximos clientes, você vai repetir aquele motivador de compra toda hora. Toda hora você vai repetir isso. Toda apresentação de venda, logo no começo você vai repetir aqueles motivadores de compra que os seus clientes, que os seus clientes pagantes, que quem comprou com você, disse para você. E é muito interessante, tem muita gente que subestima o seu trabalho. Tem muita gente que pensa que o seu trabalho é pior do que a realidade. Tem gente que fala assim, eu não vou ligar não, que o cliente vai reclamar. Não vai reclamar nada. Ou, se tiverem alguns que reclamarem, é legal você ouvir a reclamação para você poder evoluir, você poder se preparar para não errar mais tanto. Ok? Mas a maioria ouve que o cliente está satisfeito e eles não sabiam. Ok? Mas a grande surpresa é, o motivador de compra é diferente do que as pessoas pensavam. Cara, isso é muito legal. E aí tem o outro grupo que são... Então, vamos lá, vamos repetir. Você vai pegar os motivadores de compra que mais se repetiram e vai usar isso o tempo todo daqui para frente. O tempo todo daqui para frente você vai usar esse motivador de compra. Com todos os novos clientes, você vai repetir toda hora, entre outras coisas, você vai repetir esses motivadores de compra o tempo todo. Beleza? Só que agora tem o mais importante, que são os inibidores de compra. O inibidor de compra representa as razões que fazem o seu cliente não querer comprar com você. Beleza? Os inibidores de compra representam o que inibe, o que faz o cliente não comprar. Da mesma forma, se você ligou para 30 clientes, as perguntas que eu ensinei aqui geram 2 tipos de inibições em cada ligação. Se você ligar para 30 clientes, você vai ter 60 respostas. Da mesma forma, você recorta, põe todos os inibidores um em cima do outro e você começa a ler. Aí você vai lendo com papel e caneta na mão. E aí você vai anotando quais inibidores de compra, você vai estudar, vai se dedicar àquilo ali, e você vai perceber que alguns inibidores também vão se repetir. E aí, quando você entender quais são os inibidores de compra que mais se repetem, você vai anotar. E aí você vai olhar, por exemplo, inibidor de compra, por exemplo, medo de não funcionar, medo de não ter garantia, medo de não entregar,
Pensar que não serve, por exemplo, da pessoa. Quando você identificar esses inibidores de compra, você vai ver qual é os inibidores que mais se repetem. Quando você entender quais são os inibidores de compra que mais se repetem, aí você vai fazer o seguinte: haha, eu descobri por que os clientes não compram. Aí você vai falar assim, cara, como é que eu elimino esse inibidor de compra? Como é que eu elimino isso? Vou dar um exemplo aqui. Há algum tempo atrás, eu percebi que, não sei se você sabe, o meu treinamento mais completo, né, que gera mais resultado, que os alunos ficam muito impressionados, o meu treinamento online mais completo é o Venda Turbinada VT7. Não sei se você sabe disso. Onde eu ensino os meus alunos a entenderem quem é o cliente com mais chance de compra, como gerar valor e fazer o cliente perceber que ele vai receber muito mais vantagem do que vai pagar, e quais são as objeções de compra dele, o que faria esse cliente não comprar. Beleza? Eu ensino isso aos meus alunos, e eu tenho mais de 2.000 alunos, esse treinamento já tem 5 anos. E aí, nas primeiras turmas, eu comecei a perceber, há 5 anos atrás, quando eu lancei esse treinamento, eu comecei a perceber que tinham alguns alunos, alguns empresários, né, o público-alvo, o cliente ideal são donos de pequenas empresas. Eu comecei a perceber que tinha dono de pequena empresa que tinha vontade de fazer o meu treinamento, mas olha só, vamos lá, olha as objeções. Olha aqui, Silda, vou começar a explicar como é que elimina as objeções. Eles tinham medo de não funcionar. Ah, e se eu não gostar desse treinamento? Então, primeira objeção que eu identifiquei fazendo essa pesquisa é: e se eu não gostar do treinamento? Um outro inibidor é: e se o treinamento não funcionar para o meu negócio? Então, essas eram os dois maiores inibidores e as duas maiores objeções de compra. Aí, eu analisando, eu falei, cara, se o aluno tem dúvida se ele vai gostar, como é que eu elimino esse inibidor? Número 1, e o treinamento gera muito resultado. Eu peguei os meus alunos que tiveram grandes resultados e eu pedi que eles gravassem depoimentos falando de como as vendas deles aumentaram. Em mais de 2.000 alunos, eu devo ter hoje cerca de 400 depoimentos em vídeo dos alunos falando que as vendas dobraram durante o treinamento. E aí, Silda, quando a minha equipe começava a conversar com novos empresários interessantes em comprar os nossos treinamentos, mas estavam na dúvida se iam gostar, a gente começou a mostrar, mandando o link de depoimentos dos nossos alunos. Isso fez a nossa venda aumentar. Porque quando você mostrava depoimento verdadeiro de aluno, que dava para ver que o aluno gravou no celular dele, que falava o nome, que não sei o quê, dava lá qual a atividade, qual o segmento da empresa do dono, isso gerou mais confiança. Aí eu vendi mais. Segunda ação que a gente fez. A segunda, para provar, né, para eliminar essa objeção, se eu não vou gostar, foi o seguinte: eu dou uma garantia de 7 dias. O aluno compra, se inscreve e assiste o treinamento. Beleza? Se até o 7º dia, se ele não gostar do treinamento, ele pede a garantia que eu devolvo completamente o dinheiro que ele pagou. Então, essa foi... Então, Silda, 2 formas. Mostrei depoimentos dos meus alunos felizes e dei garantia de 7 dias. Se ele não gostasse, eu devolveria o dinheiro dele. Todinho. Aí surgiu uma outra objeção. Ah, mas 7 dias é muito pouco. Eu não quero só assistir o treinamento. Eu quero assistir o treinamento e quero colocar em prática para ver se funciona mesmo. Então surgiu, perceba, gente, as dúvidas, as objeções,
elas são dinâmicas, elas vêm sempre, vão ser, a gente vai sempre, se você está fazendo essa pesquisa sempre, você vai descobrindo novas objeções de compra do cliente. Aí eu fiz a segunda garantia. Ó, a primeira garantia é 7 dias. Se até o 7º dia, se você não gostar, manda um e-mail para a gente que a gente devolve o dinheiro. Eu tenho em torno de 2 a 3% de pedido de garantia. Tem gente que não gosta, tem gente que não tem tempo de assistir, ou pensa que tem que ter um treinamento rápido, um treinamento mágico, e aí vê que dá trabalho, aí não quer mais, pede garantia. 2 a 3% no máximo pede garantia. Mas aí eu criei a segunda garantia. Olha só a segunda garantia. A segunda garantia que eu fiz é o seguinte. A pessoa se inscreve no treinamento. E ela se inscreve, compra lá a inscrição direitinho. O meu aluno do treinamento Venda Turbinar na VT7, com a mistura de treinamento e mentoria, ele tem 90 dias para assistir o treinamento e colocar em prática. Aí eu dou, olha só a segunda garantia que eu dou. Se o empresário assistir todo o treinamento, porque eu entrego durante 7 semanas, né, o Venda Turbina na VT7. Então, durante 7 semanas, ele vai assistir o treinamento, ao vivo, comigo. Aí termina o treinamento, em 7 semanas, ele tem mais um monte de semanas aí. Se chegar no dia 90, com 90 dias de treinamento, aí vem, se o aluno assistiu todas as aulas no prazo que eu defino lá. Se o aluno fez todas as atividades no prazo. E, se mesmo assim as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o que o aluno pagou. Vou repetir. Eu descobri que, lembra, estou falando sobre inibidor, estou dando o exemplo das inibições de compra. As inibições de compra são objeções de compra. Então, vamos lá. Quando eu descobri que os meus primeiros alunos, há 5 anos atrás, do meu treinamento Venda Turbinar VT7, quando eu descobri se ele tinha dúvida se funcionava para o negócio dele, eu criei essas 2 garantias. A primeira eu já expliquei, estou falando da segunda. Então vamos lá. Quando o aluno se inscreve, o empresário se inscreve, ele sabe que ele tem a garantia, o nome dessa garantia é condicional. Tem condição. Se chegar no dia 90 do curso, com 90 dias de curso, se as vendas dele não aumentarem e se ele tiver assistido todas as aulas no prazo e tiver feito todas as atividades do prazo, eu devolveria em dobro o que ele pagou. Entendeu? Isso é muito poderoso. Quando eu dei essa garantia, tem que ter peito. Tem que confiar muito do método para dar essa garantia dobrada. Se tivesse feito tudo o que eu falei e as vendas não aumentaram, eu devolvo em dobro, 2 vezes o dinheiro dele. Eu devolvo o que ele pagou e a mesma quantidade no meu bolso. É uma garantia incrível. Ou a venda aumenta, ou eu devolvo em dobro. E vou dizer uma coisa para você. Em 5 anos desse treinamento, eu já passou mais de 2.000 alunos, nunca precisei devolver essa garantia. Ninguém teve direito. Só teve uma vez, há uns 3 anos atrás, que um aluno mandou um e-mail, Sérgio, eu quero o meu dinheiro de volta, eu quero em dobro, não funcionou. Eu falei, cara, eu peço desculpas a você, desculpa pelo seu tempo. Faz o seu, eu vou te devolver, vou te reembolsar, cara. Mas faz o seguinte, manda para mim amanhã as atividades todas do treinamento, porque antigamente o aluno tinha que baixar a atividade, fazer e mandar por e-mail para mim. Hoje não, hoje é tudo online. Se ele não fizer, eu sei na hora. Eu falei, manda para mim que eu te devolvo no dia seguinte. Ele não mandou para mim a atividade e nunca mais atendeu a minha ligação. Quer dizer, ele não fez. Então, imagina um treinamento que garante que seu aluno assistir tudo direitinho, fizer tudo direitinho. Se as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro. E ninguém nunca teve direito a essa garantia. Ok? O ADM Dan está dizendo, para dar esse tipo de garantia, aonde ainda mais em dobro, o método tem que ser passado por uma testagem muito poderosa. Sim, mas o que eu quero dizer com isso?
eu criei isso porque eu identifiquei que era uma inibição de compra. Será que o método funciona para mim? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. A Cilda perguntou, como que elimina a objeção? Ela mandou aqui antes, ó. Como é que elimina a objeção de não funcionar? Você trabalha com o quê, Cilda? Digita aí com que você trabalha. Você tem que analisar como é que você prova que o teu produto ou serviço funciona. Medo de não chegar. Você trabalha o quê? Vendendo produto pela internet, é isso? Eu fiz uma mentoria aqui para a Desirê. A Desirê estava aqui. A Desirê está iniciando uma empresa de venda de canecas personalizadas. E eu ensinei a ela aqui numa live como fazer. Toda caneca que ela vender, ela vai ligar para dar as boas-vindas ao cliente, vender pelas redes sociais, né? Vender pela internet caneca personalizada. Ela vai ligar quando a venda acontecer, dar as boas-vindas, dizer que vai mandar as canecas e vai, ó, eu já estou mandando um brinde, incluir um brindezinho para o cliente e fala. Não precisa ser para sempre. Para alguns que mandam um brinde e falam, só estou mandando um brinde para você, porque a maioria dos meus clientes, quando eles recebem em casa as nossas canecas, eles gravam, eles fazem um unboxing, eles gravam com o celular o correio entregando, e eles abrem, eles filmam a abertura da caixa, e lá dentro da caixa já tem um presente para você poder filmar essa abertura e mandar para mim. E quando você filmar, pede para alguém segurar o celular enquanto você abre a caixa, e na hora verifica, diz para mim, se o produto é exatamente o que você recebeu. Se o produto chegou direitinho, se chegou bonito, se chegou inteiro, e manda para mim pelo WhatsApp esse vídeo. Então, esse vídeo é a prova de que os clientes recebem direitinho. E ela pega, sei lá, 20 clientes e manda um brindezinho. Manda 20 brindezinhos para o cliente. Manda o presente antecipado para o cliente ficar sem graça. Aí eu tenho que gravar, já até ganhei o brinde. E quando abrir a caixa, além de ter falado ao telefone, se a pessoa esquecer de filmar a abertura, quando abrir, a primeira coisa que tem que ser, tem que ver uma cartinha muito bonitinha, um texto bonitinho, onde você imprime o texto e põe o nome da pessoa na mão, na caneta, em manuscrito, e assina o seu nome, e fala, oi, fulano, tudo bem? Ó, conforme eu pedi para você, grava agora um vídeo segurando a caneca, dizendo que se ela realmente chegou direitinho, se chegou no prazo que eu falei, que essas são as objeções. É fazer o cliente falar que aquelas objeções não precisam se preocupar. Se 10 clientes mandarem esses vídeos, aí você coloca esses depoimentos lá no Instagram, lá na página da loja virtual, e sempre que um cliente ligar, poxa, mas chega direitinho mesmo? Não tem chance de chegar quebrada, não? Ela, nossa, eu sei como você se sente. Várias das pessoas, quando procuram a gente, ficam com esses medos, mas chega tão direitinho que vários dos meus clientes já mandaram depois. Eu vou mandar para você agora vários vídeos dos meus clientes dizendo, segurando as minhas canecas, dizendo que elas chegam direitinho, chegam inteiras e chegaram no prazo. Perceba, é descobrir quais são os inibidores de compra e construir argumentos. Aí você pode ser no argumento, no depoimento do cliente, numa prova qualquer.